O Império Otomano foi a organização política islâmica mais poderosa da história, tendo uma duração que foi de 1299 a 1923, quando seu poder político na Anatólia passou então para as mãos dos militares liderados por Kemal. Este império também foi um dos maiores em termos de expansão, abrangendo territórios que incluíam partes do leste e sul da Europa, o norte da África, o Oriente Médio e uma parte do Sudeste Asiático. Se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever no canal e deixar o seu like. Esse é o canal Curiosidades do Mundo e você é sempre muito bem-vindo. O Império Otomano foi um dos impérios mais duradouros da história, existindo desde 1299 até 1923, originado de um sultanato islâmico que se estabeleceu na região da Anatólia, conhecida como Ásia Menor, onde a atual Turquia está localizada. O sultanato turco-otomano foi estabelecido por Osman de Seguti, também conhecido como Osman I, que foi o fundador desse gigante império. Osman era um membro dos Seljúcidas, um grupo de nômades turcos que se converteram ao islamismo e governaram a Ásia Central nos séculos XII e XIII. Em 1299, Osman declarou a independência da Anatólia, que estava então sob o domínio do Império Seljúcidas. A partir desse momento, o sultanato turco-otomano foi estabelecido apenas com o termo de otomano, sendo uma homenagem ao seu fundador. Durante a expansão do Império Otomano, como era de costume na tradição muçulmana, cada sultão que assumiu o poder precisava estabelecer sua autoridade ao conquistar e subjugar outros povos, com o objetivo de aumentar ainda mais os territórios do império. Uma das conquistas mais emblemáticas dos otomanos foi a conquista da cidade de Constantinopla, no centro do Império Bizantino, que também era conhecido como Império do Oriente, e era até então o império mais poderoso da Idade Média. Essa conquista aconteceu no ano de 1453, quando Constantino XI, paleólogo, era o governante bizantino. Maomé II, o conquistador turco, foi o responsável pela queda de Constantinopla e ele transformou a cidade no centro do império, renomeando-a como Istambul, nome que a cidade leva até os dias de hoje. Com a conquista do Império Bizantino, os otomanos direcionaram suas ambições de dominação cada vez mais para a Europa Ocidental. Um evento significativo nessa fase de expansão foi a Batalha de Lepanto, que aconteceu em 7 de outubro de 1571, na região costeira da Grécia, que tinha o mesmo nome. A Batalha de Lepanto foi um evento que interrompeu o avanço do Império Otomano na Europa. Nessa batalha, várias potências ocidentais, aliadas ao Sacro Império Romano Germânico e à Igreja Católica, formaram uma coalizão que ficou conhecida como Liga Santa. Essa aliança incluía a República de Veneza, o Reino da Espanha, os Cavaleiros de Malta e os Estados Pontifícios. O sultão Selim II, que governava o Império Otomano nessa época, havia ordenado a invasão da ilha de Chipre, que estava sob o controle dos venezianos, no ano anterior, em 1570. Antecipando a reação das potências católicas, o sultão instruiu o comandante Mehmet Ali Pasha a preparar uma frota de guerra e posicionar-se entre a ilha de Creta e a península do Peloponeso. O conflito ocorreu quando as embarcações da Liga Santa chegavam à região de Lepanto. A batalha teve uma duração de 10 horas, provocando a morte de mais de 20 mil muçulmanos e 9 mil cristãos. Essa derrota representou um obstáculo para a expansão otomana no continente europeu. Durante os séculos XVIII e XIX, o Império Otomano entrou em um período de estagnação. Esse período foi caracterizado por alianças militares e diplomáticas com países ocidentais como França e Alemanha, e guerras intensas e periódicas contra outros como o Império Russo. Além disso, o Império enfrentou revoltas internas que foram enfraquecendo a sua estrutura, como a revolta dos janissários, a elite militar turca na década de 1820. Essa revolta acabou sendo reprimida através do massacre ordenado pelo sultão Selim III.
A eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914 acelerou o declínio do Império Otomano, pois a guerra resultou em colapso generalizado tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Durante a guerra, os otomanos se aliaram aos alemães e austríacos contra os russos, ingleses e franceses. No entanto, como se sabe, os alemães e seus aliados acabaram sendo derrotados. Como resultado da derrota, o Império Otomano foi forçado a assinar o Armistício de Mudros, que concedeu territórios aos vencedores, especialmente aos ingleses e franceses. No entanto, algumas regiões resistiram e aproveitaram a oportunidade para buscar a sua independência. A Anatólia, liderada por Mustafa Kemal, entrou em guerra contra o sultão Maomé VI, buscando a sua independência. Essa guerra se estendeu pelo menos nos anos seguintes, até que entre os anos de 1922 e 1923 ocorreu a Conferência de Lausanne na Suíça. Essa conferência tratou de vários assuntos, incluindo a separação entre o sultanato e o califado, ou seja, a divisão entre autoridade política e religiosa. Essa decisão resultou na fuga de Maomé VI, o último sultão califa. Assim que foi confirmada a notícia da fuga de Maomé VI em Ankara, o ministro de Assuntos Religiosos emitiu um decreto de deposição. Maomé foi acusado de abandonar o cargo de califa em conluio com inimigos da Turquia, pouco antes da abertura da Conferência de Lausanne, onde seriam discutidos os termos de acordo de paz. No dia seguinte, a Suprema Assembleia Nacional escolheu Abdülmecid II, o filho mais velho vivo de Abdulaziz, como sucessor de seu primo como califa. O novo líder dos fiéis era um indivíduo afável e tinha cerca de 50 anos de idade, conhecido por seu apreço pelas artes. Naquela época, o poder político da Anatólia, que se transformou na Turquia, foi transferido para os militares liderados por Kemal. Abdülmecid II continuou a exercer o papel como califa até 1924, marcando o fim da dinastia otomana. Dessa forma chegava ao fim o Império Otomano, que foi uma potência poderosa e abrangente.